entrando ao vivo. Rebeca, acho que você é sempre a primeira, você já percebeu isso? Você é a mais assídua e mais pontual. Eu já notei isso nas lives. Gracinha, bem-vinda, meu anjo. São 5 horas em ponto agora. Só tem você, tô esperando um minutinho pro pessoal entrar. Oi, minha irmã, tudo bem? Ó, que delícia! Muito bem-vindo, pessoal, todo mundo entrando. A turma da pontualidade, a turma da área dos exatos, né? Hoje vai ser muito legal, vai ser um bate-papo bem legal. E eu tô esperando... O pessoal tá entrando, gente, tem um monte de gente entrando. Esperando alguns minutinhos só pra gente começar a falar. Bem-vindos! Quase todo mundo que tá aí eu conheço. Querida Joana, que bom! Te convidei, você veio. Eduarda Pinheiro, minha querida amiga, engenheira, autora dos meus projetos complementares e do nosso escritório. Prazer enorme ter você aqui. Rafael, tudo bem, Rafael? Mais um escritório de arquitetura, não tô identificando a essa arquitetura, bem-vindos. Joana, que bom te ter aqui. Matheus, bem-vindos, pessoal, bem-vindos, é muito bom tê-los aqui, tá? Eu não vou me delongar nessa espera, porque a gente hoje tem um papo muito legal e como a gente tem muito assunto para falar, vamos aproveitar ao máximo essa nossa 1 hora de live, né? Para quem não me conhece, eu sou arquiteta urbanista, formada pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, que fica em Niterói. Tenho mais de 20 anos de formada, exercendo atividade profissional aqui no Acre, onde eu moro, eu resido, né? E nesse período todo percorri alguns lugares, num curto período de tempo na administração pública, trabalhando com planejamento urbano e urbanismo, plano diretor, depois passando pelo ensino, sendo professora e coordenadora de curso de arquitetura, mas a maior parte desse tempo sendo profissional autônoma, em escritório próprio, com a minha mãe, que é arquiteta também, e outros tantos profissionais que passaram por aqui, mas vivendo exclusivamente dessa arte de arquitetar, né? De fazer arquitetura, de planejar, projetar e construir. Imagina que para ser arquiteta na Amazônia, a gente tem um desafio, né? E nesse processo de enfrentar os desafios, eu fui me especializando, estudando para enfrentar todas as dificuldades de viver num lugar carente de mão de obra e serviços especializados. Então eu fiz pós-graduação em design de interior, light design, fiz design de imóveis, fiz design estratégico no CRIAD, Instituto Europeu de Design, fiz mestrado em engenharia. Então assim, brevemente essa é a minha história e sou uma apaixonada pela minha profissão, vivo disso e não pretendo parar por nada, nem por uma pandemia, nem por nada, a minha paixão é essa. E hoje a gente vai fazer essa quarentena e eu convidei uma pessoa que... na verdade a ideia era bater um papo, eu acho que é sempre mais interessante ter um convidado para a gente conversar uma coisa que é tão relevante e ouvir duas opiniões de profissionais atuantes, mas distintos, fica mais rico. Então eu convidei um arquiteto que eu conheço de longa data, mesmo antes de ser arquiteto, que é o William Assef, vocês viram no meu convite, uma pessoa que eu admiro muito, é difícil agregar valores morais, pessoais e profissionais juntos numa única pessoa, ele é uma pessoa assim, então construiu a história dele lindamente, foi uma pessoa que perseguiu a profissão por paixão, conhecendo todas as áreas. Eu conheci o William quando ele era desenhista,
e depois um dos primeiros cadistas do Acre, de excelência, fazendo 3Ds maravilhosos, fez os meus primeiros. Aprendemos junto a lidar com essa máquina, né? A gente demandando e ele se desafiando como autodidata nessa área. E depois ele entrou na faculdade, justamente porque um talento desse não podia se perder. E quando ele entrou na faculdade, quando eu entrei para dar aula, ele já estava saindo. Então, infelizmente, não tive chance de ser sua professora, mas tive chance de ser sua orientadora de graduação e descobrir o grande talento que existe nessa pessoinha que vocês vão já conhecer. Sobre o currículo dele, ele vai falar melhor. Eu estou aqui falando enquanto o William deve estar entrando, ele está chegando aí daqui a pouco. E com certeza sobre o currículo dele, ele vai falar melhor, mas eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante, porque conhecemos profundamente a nossa profissão, né? Eu fico muito feliz que vocês estão aqui, porque é algo totalmente novo e a gente vai falar sobre como a gente está enfrentando essa quarentena, trabalhando e quais são as estratégias que a gente está usando e o que a gente está enfrentando por aqui. Eu acho que ele está entrando. Vamos. Sempre chamo a minha filha para me dar assistência, se eu fiz tudo certinho. Então, William, você está aí, né? Então, continuando, eu vou deixar ele falar rapidinho. O William não entrou. Deve estar. Bom, enquanto ele está entrando, a gente pensou em dividir a nossa experiência para diminuir a angústia de todos vocês, que de alguma forma estão passando pelo que a gente está passando, né? Onde a gente está tendo que rever Ai, não sei o que está acontecendo. Aqui apareceu. Ok. Pessoal, somos todos novatos nisso, né? Às vezes não dá certo. Oi, Márcia, bem-vinda, querida. Minha grande amiga. Ó, William, apareceu. Deu certo. Pronto, que bom. Tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Acho que é o momento da gente fazer esse teste mesmo. A gente não teve tempo de fazer um teste antes, que o William estava na correria aí nas demandas dele. Que bom que você chegou a tempo. Hoje eu entreguei contrato de cliente. É assim mesmo, que bom. Todo mundo ouvindo o William bem? Se tiver bem, pessoal, faz o joinha aí com um sinalzinho. Sim, tá todo mundo, acho que, ouvindo bem. Perfeito, perfeito. Ótimo. William, você estava chegando, eu fiz uma apresentação sobre a minha interpretação de você, mas eu queria... Eu queria que você dissesse brevemente teu currículo, como que é a tua formação, como que você quiser falar à vontade, porque tem pessoas assistindo, nem todas te conhecem, né? A gente tem um público misto e essa coisa online joga a gente para o Brasil, então fica à vontade. Bom, como a Dani bem falou, eu não tive o prazer de ter ela como professora, mas eu vendi o meu primeiro projeto para ela. Eu tive que fazer o meu TFG quase que antecipadamente para tentar convencê-la de que ela poderia ser a pessoa certa para me orientar. E deu super certo e a gente afinou um pouco essa proximidade, que não era tão próximo, mas, como eu disse, eu vendi o primeiro projeto para ela e ela aceitou o desafio e foi um sucesso. Eu comecei como desenhista, mas essa vontade de estar do outro lado da mesa por admiração por todos os profissionais que eu trabalhei, me motivou cada vez mais e aí aqui estou há quase 8 anos, um pouco mais de 8 anos de formação. Me formei aqui no Acre mesmo, sou da primeira turma da Uninorte. E tem sido desafio, porque eu já trabalhei em todos os setores. Já trabalhei com arquiteto, já trabalhei em sociedade,
E aí também, como a Dani, a gente está como autônomo e entre erros e acertos a gente vai se ajustando. E é isso. Sim, maravilha. Deixa eu só desligar ali um som que está fazendo interferência. Um segundo. Perdão, home office é assim, né? Não sei o que aconteceu. A televisão ligou sozinha. Mas, William, vamos ao ponto. Eu queria só falar para o pessoal, nessa sua breve apresentação, que foi muito sucinta, mas foi justa, né? A nossa motivação de fazer essa live, eu queria dividir com vocês, assim, que nós estamos motivados muito pelas dúvidas que surgiram de muitas pessoas, né? A gente que é arquiteto, a gente lida com fornecedor, lojista, mão de obra, cliente em processo de obra, cliente em estágio de projeto, cliente pensando em fazer projeto, cliente quase que ia terminando. Então, todo mundo entrou meio em pânico com esse momento. A princípio foi um stand-by geral, né? A gente ficou naquele stand-by porque não tinha noção do tempo que ia ser isso, a duração que teria. Mas hoje a gente já sabe que não é uma coisa passageira, assim, tão rápida que a gente possa de fato esperar. Nenhum profissional pode esperar uma quarentena dessa. O fato é que no nosso país a gente precisa trabalhar, senão a gente não sobrevive. Essa é uma realidade de todos, né? Verdade. E a gente não pode se dar o luxo de esperar as coisas ficarem ideais, né? E aí, passado o tempo, aconteceu comigo, acho que aconteceu com a maioria de vocês, e é por isso o bate-papo, e a gente vai trocar ideia de como a gente pensou em sair dessa, né, William? A motivação é ter percebido que, como isso não é como eu disse para alguns no convite que eu fiz, isso não é um momento provisório, passageiro, né? A pandemia, ela configurou para a gente uma percepção de que isso é uma transição, de que exatamente por termos ficado numa condição que nada dava para se planejar, a gente precisou criar alternativa. E essa criada de alternativa mudou a vida da gente, mudou a nossa vida pessoal, mudou a nossa vida profissional, mudou, porque a gente não pode parar, como eu acabei de falar. Então, assim, que nós estamos vivendo um momento que não é, de fato, temporário, ele é uma transição. Essa é uma percepção que, no primeiro momento, a gente rejeitou, mas que a gente tem sentido. Todo dia a gente fica se reinventando e pensando como resolver para superar os obstáculos que agora a gente tem, que antes a gente não tinha. Então, assim, é um momento de pensar mesmo. É isso que a gente tem que fazer. Pensar, refletir, ser criativo, né? E criar novas metodologias. Porque se é uma transição, eu posso afirmar que o que acontecia antes ou como era antes, dificilmente voltará a ser. Né? Eu sou um exemplo disso, eu nunca tinha gravado um vídeo, hoje eu estou fazendo lives. Né? Eu brinco muito, mas é um fato. Jamais tive a chance de fazer uma coisa dessa e nem tinha interesse. Mas a gente precisa se desafiar a fazer coisas que não era da nossa demanda. Você virou um excelente... Qual o nome que dá para quem faz 3D? Cardista também, né? Não sei. Antes de ser arquiteto, virou um cara aqui no Acre, né? Que sempre foi o melhor na produção de imagem. Por quê? Porque não tinha, né, William? Não tinha quem fizesse e a gente tem que se reinventar e a gente tem que aprender. Então, a motivação dessa live é esse momento, que a gente consiga contribuir, botando um pedacinho que a gente já amadureceu, contribuir para os clientes também, para tirar essas dúvidas, essas angústias e perceber que as coisas continuam, mas continuam de uma outra forma. E para poder trocar uma ideia, eu acho que quem não está pensando hoje em se unir, se fortalecer, unir forças nesse momento, vai ficar muito angustiado, né? Vai ter muita dificuldade e a gente vai acabar perdendo as energias, porque essa quarentena vai longe. Quarentena vai longe e as consequências dela também. Olha que lindo, a minha irmã tá aí. Maravilhoso. Tanta gente legal, né? Mas, William, contextualizando isso,
Eu queria só, antes de você começar a falar, duas coisas que eu pontuei que eu não queria deixar de falar, além da motivação e desse momento que eu contextualizei, é que eu percebi que, como arquiteta, os nossos clientes não são mais os mesmos, nem nos procuram mais para as mesmas atividades, nem nós vamos produzir mais os mesmos projetos. A verdade é que tudo vai ser repensado, né? Antigamente nós tínhamos o problema, o trabalho podia ser remoto, assim, com a internet você podia fazer ele em qualquer hora, né? Uma reunião, uma ligação, mandar seu trabalho pelo e-mail a qualquer hora. Então os prazos dilataram, não tinha questão presencial. Mas agora não é só a hora que a gente criou uma alternativa, o lugar também. Nós descobrimos que não existe obstáculo para trabalhar, né? Você pode trabalhar no banheiro, se você quiser. Lógico que, eventualmente, a gente precisa encontrar com as pessoas, mas eu já me tranquei no banheiro para ter paz, porque eu tenho 2 crianças. Mas o fato é que um universo novo se abriu, e para tudo, né? A gente tem visto aí a movimentação, a manifestação das empresas, dos profissionais de diversas áreas, como as relações de trabalho estão mudando. Então, assim, na arquitetura, eu acredito que aquele padrão de projeto, aquela formatação, né? A casa é quarto, sala, cozinha, banheiro, quando a casa era simplesmente uma passagem e não é mais, até porque as empresas vão rever a necessidade de ter os funcionários frequentemente lá, talvez as pessoas realmente fiquem mais em casa. Então, essa formatação... Exatamente. Então, essa formatação, ela vai mudar, né? Por que o cliente, por que você, né, que quer contratar um serviço, vai pedir para um arquiteto fazer algo que talvez você não venha a usar, né? Daquele jeito. Será que, de fato, é assim que você tem que ter a conformação da sua sala, onde você passa grande tempo, aquelas poltronas naquele formato, com a prioridade para a televisão? Será que é assim? Quando a gente quer viver mais juntos, estar mais com a família, né? E que você tem mais horas, então, em casa. Os ambientes corporativos também, será que eles vão ser do mesmo jeito, né? Quantas empresas devem estar repensando em tirar vários locais de pontos de trabalho? Então, assim, eu acho que tudo mudou, eu não vou me delongar, mas a gente conversou a beça sobre isso e é isso que a gente queria colocar, que nós estamos pensando sobre isso, né, William? É um momento de repensar tudo isso. E que pensar nisso faz a gente pensar o nosso jeito de projetar, né? Produzir. Como é que agora eu vou trabalhar com o meu cliente se eu não posso ir lá? Como é que eu vou levantar problemáticas se eu não posso, no primeiro momento, conhecer a realidade dele? Como que eu vou fazer? Eu não vou fazer? Não, eu vou fazer. Nós vamos fazer, né? Então, assim, eu tenho criado alternativas que eu nunca usei remotamente, de reunião com o meu cliente, o William também. E aí eu queria, meu querido, porque eu sei que você está trabalhando a todo vapor, quem visita o seu Instagram sabe das obras lindas que você tem executado, né? Tem projetos... muita coisa legal. Então... E diferentemente do que eu ando fazendo, que estou fazendo projetos muito personalizados, você tem feito grandes obras assim de multiresidencial, né? E trabalhando com as incorporadoras. E tem os seus também. Eu queria que você dissesse como que você enfrentou isso, né? E o que você descobriu já para a gente começar esse debate, porque eu não quero me alongar mais. Entendi. Vai, a gente vai batendo papo. Acho assim que, como você colocou muito bem, a demanda do cliente mudou, né? E os arquitetos que estão acompanhando têm que ser sensíveis a isso, né? Entender que alguns pontos da casa passaram a ser, ou eu não digo inúteis, mas utilizados de outra maneira. E nos meus últimos programas de necessidade, brinquedoteca está incluso como quarto, né? Então, tipo assim, já não é mais um item de luxo, é uma necessidade, né?
Mas a gente tem que ver todas essas questões de como tratar o cliente, de atender ele, ver o tempo dele, as preocupações dele. E eu acho que é essa questão principal, porque essas preocupações elas foram amplificadas. A gente já não tem mais só aqueles medos básicos. Quanto custa a obra, quanto tempo vai levar, né? Então ele tem alguns medos, apesar de que esses pontos, eu acho que é o ponto-chave que eu vou tentar me basear nos meus questionamentos, que eles continuam, mas eles foram realmente amplificados. Então, se a gente for avaliar que o cliente ele entra com todos esses medos, e se for uma reforma, isso entra um imediatismo Potencializado, né? que para ele ainda é mais incômodo, ele fica com aquele pé atrás. Eu entro em contato com o arquiteto, não entro em contato com o arquiteto, será se ele vai me atender? Será se eu vou conseguir fazer alguma coisa com ele nessa situação? E hoje, com a mídia social, é muito fácil ele chegar até você, com um clique ele chega, começa a curtir o teu material, gosta do teu trabalho, se identifica com aquilo, mas ainda sem um comprometimento, né? Então, é comum que o mesmo potencial cliente siga vários arquitetos, porque ele, naquele processo, ele vamos dizer assim, está em namoro. Pesquisando, né? Investigando. E aí, o que acontece? Ele precisa se identificar e dar aquele primeiro start, né? Uhum. Então, partindo desse princípio de que ele deu o start, chegou até você, você precisa entender o momento dele e ver de que forma que você vai atendê-lo para que ele dê o segundo passo, né? Então, por exemplo, eu fiz nas duas situações, tanto na parte de reforma quanto na parte de construção nova, que são os projetos que eu estou em andamento agora. O primeiro passo que eu sugeri para o cliente foi uma consultoria. Então, dependendo do trabalho, e aí vai para os outros arquitetos que estão acompanhando a gente, isso pode ser cobrado ou não. Mas de um jeito ou de outro, você alivia aquela preocupação inicial dele, né? De que como que eu vou lidar com todo esse processo? Então, monta uma consultoria para ele, uma coisa rápida. No caso de uma reforma, era uma cozinha, eu fiz uma viabilidade rápida para ele, como eu conheci o apartamento de outros projetos, rapidamente eu peguei a bancada, estimei mais ou menos uma cubagem, mandei para o marceneiro e disse, olha, quanto custaria isso aqui? Mandei a mesma coisa para a pedra, e aí tinha uma possibilidade de desvio de gás, mandei para o pessoal da agência de gás, eles rapidamente fizeram um orçamento prévio, e aí eu passei a viabilidade para o cliente. Uhum. E aí ele ficou naquele receio de faço agora ou não faço agora, né? Sim. No caso de obras novas, e aí vai depender muito do perfil do cliente, se o terreno existe, né, você precisa avaliar para aquele terreno, conversar com o cliente e ver se aquele terreno dele está dentro das expectativas. Uhum. Se o terreno ainda não existe, ainda é mais vantajoso ainda a consultoria, porque é comum que os clientes comprem terreno para depois procurar o arquiteto. O que eu vejo como uma inocência, vamos dizer assim, porque às vezes ele acha que só o momento de contratar o arquiteto é depois que ele tem o terreno. E não, eu acho que a gente tem muito a contribuir. Eu posso fazer um parênteses assim para botar bem assim, bem explicadinho para quem não é arquiteto, não é da área, e até para os novos arquitetos. Eu tenho vários alunos meus aí, ex-alunos assistindo. A gente precisa aprender a pensar diferente. Isso que o William está falando é criatividade, e criatividade é a solução de problema, né? Então, a solução do problema faz a gente ser criativo. Isso não está pronto em canto nenhum. Então, você tem que, hoje, como a gente não tem segurança do futuro, o segredo é você resolver o problema do cliente na medida do que ele pode. Se está difícil planejar a longo prazo, porque está difícil para todos, a gente tem que aprender a otimizar a nossa prestação de serviço, porque a gente é necessário em todos os momentos. Até na tomada de decisão, se vai construir, se não vai, se vai comprar o terreno, não vai. E aí, como assim, para o leigo, né, para o cliente, assim, a avalanche de coisas que ele tem que entender e decidir é enorme.
e não é um momento de segurança de contratar talvez um projeto completo, ele nem nos procura. Então, como arquiteto, a gente precisa aprender a oferecer cada etapa, resolver cada dor. E aí eu vou dizer para vocês, as coisas realmente começam assim. O William também pensa como eu. A gente, inclusive, o meu convite tem a ver porque a gente tem muita mesma maneira de pensar. A gente tem os mesmos valores da nossa profissão. Então, assim, que a gente tem que resolver a dor do nosso cliente, né? Ser um bom profissional é isso. Não é fazer ele se adequar ao que você está acostumado a fazer e o que você criou como ideal. Gente, quem não se adaptar, quem não estiver aberto para fazer essa adaptação, dificilmente vai atravessar bem esse momento. Desculpa, William, pode continuar. Não, é exatamente isso. Eu acho que se a gente não se colocar como mais sensível à dor do cliente, porque ele chega cheio de medo, cheio de dúvidas, e a gente precisa começar a resolver isso de pequenas partes e não simplesmente focar e dizer, eu vou resolver o meu projeto, apresentar para ele, e aí ele gosta ou ele não gosta. Então, eu acho que o processo é um pouco mais delicado, principalmente numa situação dessa. Ele já fez um grande desafio a ele mesmo, ele disse, vale a pena eu começar uma reforma? Vale a pena eu começar uma obra agora? Pensar numa casa nova? Então, assim, se eu não passar para ele o máximo de segurança, que aquele passo é viável, né? Ele não vai nem questionar o Ele vai próximo passo, desistir, né? com certeza. Porque para ele já é assim, talvez ele esteja vivendo uma situação que ele se motivou a fazer uma casa nova ou fazer uma reforma, seja por necessidade ou por vontade. Mas esse momento, ele deixa algumas dúvidas, e a gente precisa começar a sanar tudo isso. Além daquelas 4 básicas que eu considero importantes, que é o que fazer, quanto vai custar, quanto tempo leva, e aí essa última aqui, que não é, na verdade, não é uma pergunta que ele passe para a gente, mas que ele se faz na hora de contratar, é se nós somos o guia certo para essa jornada. Sim. Né? E aí, esse ponto é que você só vai responder, ele só vai ter essa resposta, ele não vai te fazer essa pergunta, ele só vai ter essa resposta se você o conduzir nesse início de jornada. Porque se você não passar segurança, se você não abraçar o sonho dele no começo, ele vai simplesmente, no primeiro clique, ele diz, tá, ok, gostei, e pula para outro, e talvez ele ainda nem encontre isso, porque às vezes a gente ainda não tenha percebido que o foco do cliente não é o projeto, o foco do cliente é a obra. Então, se a gente está pensando que vai vender projeto para ele, a gente só está amplificando o problema dele, que antes ele só tinha um problema da casa, ou a falta dela, e aí agora ele tem a falta da casa, ou a casa por reformar, e ainda tem um pedaço de papel na mão que ele não sabe para onde vai. Então, quanto custa ou quanto tempo levaria para fazer? Então, isso é inviável para o cliente. E eu acho super interessante ressaltar o seguinte, que talvez a cronologia do nosso trabalho tenha mudado completamente em função disso. Porque o que a gente fazia antes? A gente entendia, fazia o briefing, entende a necessidade do cliente, né? Idealiza tal. E aí, lá no final, você faz o cronograma, você faz o orçamento. Não dá mais para esperar o projeto ficar pronto, é o contrário, né? É a ideia, orçamento estimado, noção, ordem de grandeza do quanto ele pode investir para que ele ganhe fôlego de correr atrás e te dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você então só detalha e faz executivo daquilo que você é contratado. Esse é um mundo novo, gente, é um mundo novo, né? É verdade, e é exatamente isso que eu tenho feito assim por etapas. A gente faz esse estudo de viabilidade inicial, dá um gás para que ele se motive a dar o segundo passo. A parte do projeto de aprovação, que antes era dado como suficiente para uma obra, isso já caiu por terra, a gente tem que avançar. Essa preocupação dele é o quanto custa e o quanto vai demorar para fazer. Se a gente não avançar nos detalhamentos, essas decisões elas só vão acontecer na obra, e aí o custo é maior. E se você não estiver presente em todo esse processo, quem vai tomar essas decisões erroneamente é o mestre de obra, né?
ou acabar trazendo mais uma problemática para o cliente. Então, assim, você tem que realmente conduzir o cliente nessa jornada para que ele realmente se sinta mais despreocupado com todo esse processo. Porque, como eu disse, hoje já é difícil, antes já era difícil, agora se tornou ainda mais difícil. E se ele deu esse primeiro passo de clicar no seu post, começar a curtir os seus trabalhos e te fazer uma chamada, você precisa atender ele, seja por videochamada ou por mensagem, mas você precisa atender ele e ele se sinta abraçado que você comprou a ideia dele e a gente vai conduzir isso até o tempo que ele E achar. William, só para te dar um exemplo, o contrário já vem acontecendo também. Por exemplo, agora, recentemente, uma cliente que já era minha cliente me procurou para fazer arquitetura de interior. E eu fiz aquela entrevista, briefing à distância, ok, a gente consegue fazer isso, né? Faz videochamada, faz questionário, tira foto, ok, a gente se adapta. Mas o fato é que na hora de eu apresentar a proposta para ela, mesmo antes de eu explicar, ela já disse, olha, eu quero contratar a ideia agora, porque eu preciso me apaixonar. Então, assim, já está vindo, isso o mercado já está entregando para a gente. Eu quero saber como vai ser para saber se eu vou fazer isso agora ou se eu vou fazer depois. Eu falei, não, mas a gente faz orçamento. Não, não. Agora eu só vou fazer ideia. E assim, ela realmente me contratou para a parte da concepção, mais nada. E assim, Viabilidade, né? hã? Ela queria viabilidade, ela quer saber, isso é Acabou. possível, né? Tá bom. Por Aí isso que disse, eu acho que Daniela, quando for o meu momento, eu te assono, eu volto, e aí eu vou dizer para você o que, que a gente entendeu. Então é muito interessante porque você vê que não é uma coisa que a gente está criando, inventando. Isso é a gente desenvolver essa sensibilidade para olhar para a realidade. Né? não, e a gente realmente tem que pegar o cliente e abraçar as etapas, entender qual é o momento dele e ajudar, né? As preocupações continuam as mesmas, a gente precisa realmente tentar responder cada uma delas, né? Eu vou só responder E, aqui uma pergunta rapidinho. Tem uma cliente ah, perguntando se a gente faz projetos para outros estados. A Joana. hoje a situação está quase a mesma, né? A gente está ilhado dentro da nossa própria cidade, né? Então é inevitável não fazer, né? Na verdade, os obstáculos quase deixaram de existir, né? Hoje a gente tem o Google para investigar o terreno, É, a gente tem essas ferramentas, e assim, é óbvio que na hora da execução da obra, a gente vai ter que afinar muito proximamente com a terceirização e a recontratação de um profissional. Mas já existe, né, um banco de profissionais que a gente pode consultar através do nosso conselho, do CAL, viu, Joana? E a gente faz parcerias. Há muitos arquitetos que estão fazendo parcerias dessa forma. A Joana, por exemplo, é minha cliente daqui do Acre e foi para Recife, né, Joana, se não me engano. E assim, que maravilha a gente poder continuar atendendo alguém, né, que a gente já conquistou em algum momento. Então, eu adoraria. Para mim não tem obstáculo nenhum. Tem para você, William, fazer projeto no outro não, estado? de forma alguma. A gente tem que avaliar As o tempo de cada um dificuldades e os e ver se a gente pode atender, porque também tem que ser justo com o cliente. Se a gente pode atender ou Não, não pode atender. correto, isso é nosso papel, não, isso aí não temos dúvida. Pois é, e pessoal, já que eu dei um Então, intervalo, sinceramente, eu gostaria de pedir para vocês irem mandando aviãozinho para um monte de gente que precisava estar ouvindo isso. Acho que tem muitos arquitetos recém-formados ou no início de carreira muito angustiados com isso, alunos. Vão passando os aviãozinhos e vamos divulgar essa live porque a experiência do William é muito rica e a gente está trocando aqui e vai aprendendo muito. Vai lá, é William, verdade. continua, eu te interrompi. Então, eu acho que até para focar um pouco nessa situação do arquiteto, agora já que a gente colocou muito em função do cliente, não Uhum. sei se travou. Tá me ouvindo? Travou, travou, mas eu estou te ouvindo. A imagem está um pouquinho travada, mas estou te ouvindo. O pessoal está vendo, ouvindo o William aí direitinho? Para mim, travou. Você está me vendo? William, vamos voltar, não tem problema.
Voltou, voltou. Fala aí, William, deixa eu ver se eu te ouço. William, você tá aparecendo, mas eu não estou te ouvindo. Oi, estamos te vendo. Eu vou mandar aqui para ele, ok. Estamos. Deixa eu mandar aqui para ele. Estamos te vendo. Normal acontece, né? Nunca tinha acontecido com a gente, mas sempre tem a primeira vez. William, fala aí para a gente ver se te ouve. Saiu de novo. A gente estava num bate-papo aqui super legal. De repente o William caiu. Segura aí, pessoal, que ele vai entrar de novo. Tá? O William saiu e vai pedir para entrar. Ok, pediu para entrar. Vamos ver aqui. Foi. Acho que agora vai dar. Entrando. Oi, oi, tá me Acontece, ouvindo? normal. Tô É, ouvindo. tá Tô bom, então ouvindo. vamos lá. Vamos lá. Recapitulando, então, como a gente já focou um pouco nessa questão do cliente, a gente demonstrou que a gente está sensível ao cliente, vamos falar um pouco do que o arquiteto pode contribuir, de que maneira que ele vai lidar com essa situação, né? Então, eu vou passar um pouco do que eu estou vivendo hoje em relação a como esses primeiros passos, né? Então, vamos lá. Imaginando que o cliente não tem o terreno, e aí o primeiro passo dele seria viabilizar essa compra e aí de que forma que o arquiteto pode contribuir. Então, se ele não tem o terreno, ele pode entrar em contato com você, perguntar se a gente conhece algum terreno, se alguma coisa desse tipo. E aí, com consultas, seja com corretores ou no mapa do próprio condomínio, ou no Google, a gente tem como fazer essa busca e tentar passar para ele um norte. Se ele não sentir a vontade de ir ao local, que aí no caso, mesmo sendo um local aberto, a gente vai ter que fazer esse primeiro diagnóstico digitalmente, aí monta uma imagenzinha, faz um croquisinho sobre uma imagem, mas passa para ele alguma noção do potencial construtivo daquele terreno e para ver se isso, com base no que ele te passou como necessidade, como sonho, está compatível. Porque às vezes o cliente compra o terreno e consulta o arquiteto depois, e aí o que ocorre é que o sonho dele está ao inverso Não cabe no terreno. Não cabe, não tem nada a ver. Eu já perdi projeto por causa disso, porque o sonho do cliente era o inverso do terreno, em termos de insolação, em termos de acesso de garagem, em termos de posicionamento de piscina. Então, tudo isso a gente pode assessorar o cliente e verificar se o terreno que ele estava imaginando é compatível com o que ele está querendo como casa, como sonho de casa, porque você não vai frustrar o cliente e dizer assim, não dá para fazer, a legislação não permite, ou o que você está querendo fazer vai ficar, talvez, inviável financeiramente, alguma coisa desse tipo. Então, a gente resolve essa dor do cliente e ele já toma uma decisão de comprar o terreno ou não, mas consciente de que aquilo ali é um primeiro passo, né? E o que é importante é que mesmo que ele não venha fechar com você, e aí eu estou imaginando que a gente vai fazer essa consultoria de graça, vamos dizer assim, gratuitamente, porque ainda não se trata de um projeto, ainda que ele não fez com você, você contribuiu com o sonho dele. Eu acho que isso é importante, porque mesmo que ele não venha fechar com você por N questões, a sua agenda, o seu custo e assim sucessivamente, mas você contribuiu de alguma forma. E eu acho que isso é válido. E aí, se a gente partir para um segundo passo, e ele gostou da ideia, gostou da sua visão sobre o terreno, a dúvida é a proposta. Mando ou não mando via WhatsApp? Né? Aí a gente acaba tremendo um pouco na base, né? Manda ou não Passei manda? por E isso aí eu essa quero semana. passar
E aí eu vou passar um pouco do que eu tenho vivido em relação a isso. É sempre complicado, se você perguntar para qualquer especialista, ele vai sempre te dizer não, não manda, é olho no olho. Você é especialista nisso, em sentir a pessoa, sentir se aquilo foi entendido, né? Mas, de qualquer forma, a situação pede medidas, né, diferentes. Então, se é para me mandar para o WhatsApp, já que eu não posso estar presencialmente numa reunião, qual foi a estratégia que eu tenho adotado? Eu preparei, antes de mandar a proposta, eu preparei quase que um texto explicativo para que ele entendesse, imaginando, na verdade, qual seria todas as perguntas que ele me faria em cada item da proposta. Então, cada item da proposta eu passo um texto explicando aquele ponto, mas sem especificamente o custo daquele serviço, né? Porque se eu passo o custo, ou se eu passo a proposta antes, eu corro o risco dele focar simplesmente no quanto que aquilo vai custar, né? E aí ele perde a percepção de valor. Ele se preocupa com o quanto custa e perde a percepção de valor. Então, por isso é que eu não coloco o custo nesse primeiro texto. E aí eu explico todas as etapas, ele entende aquilo, e aí no final eu coloco para ele. Tá ok? Tem alguma dúvida? Porque aí quando você terminar de ler, eu te encaminho uma proposta. Normalmente esse texto é grande, ele vai ter um tempo ainda para absorver. O que é legal que de um jeito ou de outro gera comprometimento, porque ele passa a ler aquilo com atenção, né? Não é simplesmente pegou a proposta ali, abriu, olhou o que está em vermelho e aí, não, está caro, tá barato, né? Sim. Mas como ele entendeu a minha proposta, percebeu que o custo e valor são duas coisas que se equilibram aí, no caso, ele pode ou não me contratar, né? Mas ele já entendeu a minha proposta, eu já respondi tudo aquilo que antes eu não poderia responder prontamente caso eu estivesse numa reunião, né? Porque quando você está numa reunião, ele vai olhar a sua proposta, a gente vai ler juntos, e eu vou explicar. Qualquer dúvida dele, o feedback é automático. Mas quando ele está recebendo um PDF via WhatsApp, é natural que ele vá lá e olhe simplesmente o custo, né? Sim, aí, com certeza. Depois ele vai ler a proposta se ele achou que aquele custo está compatível com ele, né? Mas quando uma ele excelente estratégia. lê a proposta... Uma excelente estratégia e também já libera aquele que é só o curioso, né? Que está te procurando só para fazer pesquisa de preço. É um filtro. Você cria um pouco de comprometimento. Então, quando ele entende a sua proposta, né, literalmente, ainda que ele não tenha visto o valor, e você apresenta a proposta com os textos, com os números especificamente, ele avalia se aquilo que você disse custa aquilo que você está apresentando. E aí ele vê valor e aí decide fechar com você ou não, né? Então, esse passo eu acho importante porque ele, de um jeito ou de outro, o cliente não corre o risco de simplesmente ver números e procurar um outro arquiteto mais barato. E aí eu acho que talvez resguarde ele até de estar entrando em um processo que pode ser mais caro para ele num segundo momento, porque os custos de uma obra mal assessorada são bem maiores. É muito interessante que você está entregando um tesouro, porque eu tenho certeza que isso vai funcionar melhor assim, embora a gente esteja testando, né, William? Mas é como se fosse transcrever tudo aquilo que você vendia, porque a gente tem que vender o nosso trabalho e explicar. Uma vez que você tem que enviar, você não pode abrir mão de algo que é fundamental, né? Então, eu vou copiar você, agora eu vou tirar o preço, porque eu mandava isso tudo já com preço junto. Agora eu vou tirar o preço e vou mandar só os textos. Vou copiar você, amigo. Mas é uma boa ideia. Eu já cometi esse erro e eu já cometi esse não erro vai e fazer depois nunca você mais. tem que vir num processo de convencimento, né? De convencimento do cliente. E às vezes até os pontos que você gostaria os pontos que você gostaria de colocar, ele não te pergunta, né? Sim. Enquanto que você imagina a pergunta, já responde,
ele já sabe qual é a ideia do que você está falando na hora que ele está lendo realmente a proposta, literalmente. Então, isso, de fato, ele vai entender e o preço para ele é secundário, né? Então, ele entende que você vai acompanhar ele no início da escolha do terreno, ele vai entender que você vai preparar um estudo preliminar, mas esse estudo preliminar é um livro aberto que está para que ele possa liberar todo o sonho dele, e a gente vai chegar até que ele aprove esse projeto. Que ele vai passar a saber que a gente vai chegar num segundo momento que é literalmente desenho, e aí a gente não tem como retroceder, né? Porque isso gera tempo e custo. E ele sabe que você vai passar para ele não só um pedaço de papel, você vai realmente passar para ele uma estatística da obra, que nesse meio tempo a gente já fez os estudos de viabilidade junto com a engenharia, que a topografia é parte presencial no processo, que a sondagem, às vezes até antecipadamente, a engenharia pode te nortear se você vai ou não vai colocar uma estrutura mais pesada em uma área do solo que você tem um solo menos firme. Então, são essas situações que o cliente já entendeu na proposta, porque a proposta é uma apresentação do teu trabalho e não o custo disso. É isso que a gente precisa entender, porque aí passa o cliente perceber valor de fato no teu trabalho, né? E aí sai do leilão, né? Eu tenho focado muito em projetos executivos. Eu entendo que o cliente precisa disso. Ele precisa ter Ele, às vezes, não entende que precisa, né? Mas nós sabemos que ele precisa. A gente vem de uma cultura que ele acha que não é necessário. Sim. E ainda que ele entenda que seja necessário as definições, qual é o piso, qual é a torneira, qual é a luminária, ele acha que isso é uma decisão posterior, né? E aí essa decisão posterior, ela corre com um custo muito maior, com uma opção de escolha muito menor, e um tempo de decisão insuficiente para que você possa viabilizar qualquer mudança. Isso sem falar em compatibilização de projeto, que também isso aí é outra coisa que é surreal, você entrar numa obra sem ter feito a junção dos projetos de engenharia com arquitetura, porque se você não viabilizar essa compatibilização, você entra na obra no escuro. E o cliente também, você não tem como ligar para o cliente no meio de uma obra e dizer para ele que aquele sonho dele vai precisar de uma viga mais baixa, de um forro com recorte, porque a tubulação, você não pensou no encaminhamento da tubulação do ar-condicionado, da calha, da drenagem. Então, são situações que você tem que pensar lá embaixo, lá no estudo preliminar, né? Então, não são coisas que você vai postergar para uma situação, e acho até que se ele não te contrata nessa etapa, ele esteja consciente de que você é apto a fazer, mas não é o caso, ele acha que não é necessário nesse momento e ele assume o risco de só decidir essas coisas mais lá na frente. Ok, o custo disso é diminuído na proposta, é claro, né? Eu não costumo baixar preço de proposta, eu costumo diminuir itens, né? Você coloca valor em cada etapa e aí ele decide. A minha taxa de fechamento é alta sempre com o projeto executivo, né? Quando ele entende que o processo é necessário, mas a minha proposta é rateada. Ele realmente entende que se ele quiser contratar, como você mesmo colocou, se ela quiser contratar só aquele primeiro estudo e a partir dali ela decidir, né, no momento dela, ela faz, né? A mesma coisa acontece com o meu trabalho. Se ele achar que no primeiro momento aquele estudo para ele já ele sente que é o suficiente para ele planejar aquele sonho dele lá, ok, a gente para naquele momento, a gente só contrata aquele momento e ele já passa a ser meu cliente, né? Então, é muito mais fácil eu vender para um cliente que já é meu do que eu vender
tentar entrar num processo de um outro arquiteto que está no meio do caminho, né? Eu acho até que eu tenho pensado nesses dias que a gente, depois do convite, eu acho até que isso soluciona até essa briga por preço, briga por cliente, que às vezes ocorre por uma questão de foco, de você pensar, quanto mais você postergar, ou quando você prolongar esse processo, amadurecer, acho que não é nem a questão, a palavra certa seria amadurecer. Quanto mais você Na amadurecer... verdade, William, eu acho, nunca pensei nisso antes, mas ando pensando também como você, que é muito cruel para o cliente fazer avaliação de preço. A nossa classe, da forma como a gente sempre trabalhou, eu acho que não foi a forma mais ideal. A gente tem representação, conselho, com tabelas que não dizem nada para a gente, que nunca apoiou a gente, né? E os arquitetos, da sua maneira, vão vivendo a sua realidade e cada um tem uma forma de apresentar a sua proposta e de precificar suas etapas de trabalho. Então, é muito cruel para o cliente compreender. Então, assim, eu não posso culpar os clientes. Eu vejo muitos arquitetos ainda no início de carreira questionando que o cliente não valoriza o trabalho do profissional, né? Que eu discordo completamente. Eu sei que você pensa como eu, que na verdade ele não tem clareza do que ele está contratando, né? Ele na maioria das vezes Não é entende que é uma ideia e a gente vai botar no papel aquela ideia e as pessoas vão construir, pronto. Então é tudo igual. Então, assim, Projeto vamos não é um aproveitar. produto, né? Projeto não é Hã? um produto, por isso que a gente que tem que entender, o cliente não vai, ele não enxerga o projeto como um produto. O produto que ele quer é a obra. Então, se você chega simplesmente com um monte de soluções dispersas para ele ou alguma coisa que ele não entende, ele não vê valor e aí realmente entra nessa questão da guerra do preço, que é Pois é, surreal. me veio uma ideia agora muito interessante. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula. Mas, assim, eu acho que o nosso produto é um produto híbrido, porque a gente entrega um produto que é a obra, mas a gente tem toda a prestação de serviço envolvida antes, né? E algumas etapas que são difíceis de mensurar, que ele não consegue avaliar onde é que a gente vai entrar tanto. Aí eu fico pensando, você vai ao dentista, imagina você comprar uma arcada dentária toda linda, branquinha, de dentes novos. É isso que você entende que é o teu produto. Mas o teu dentista não entende nada de anatomia física, não entende nada de harmonia facial, não olha para você, não entende o que você quer, o sorriso que você quer entregar. Aí fica a dentadura igual para todo mundo. Desculpa a É verdade. comparação, mas assim, é que Mas eu entendi a mensagem. as pessoas compreendem, às vezes, o produto de outras profissões e eu acho que é nosso papel dar nome aos bois, e é isso que você está fazendo e que eu acho que é a solução desse momento. A gente tem que começar a dar nome aos bois e isso tem a ver também com a questão da nossa sensibilidade, porque a gente vai projetar para realidades muito distintas, né? Acabou aquela coisa massificada. Agora as pessoas estão essencialmente revendo seus valores, repensando as suas necessidades, no que eu quero comprar, o que eu não quero, vale a pena para mim, não vale. Minha casa não é mais uma vitrine, minha casa é para mim também. Eu quero ficar anos pagando um financiamento. Então, assim, se a gente não aprender a dar nome para o que a gente está entregando e explicar, a gente nunca vai acabar com qual foi o nome que você deu? Essa disputa de... Não, porque tem alguns profissionais, vamos dizer assim, que entendem que o produto dele é o projeto, né? E se ele entende que o produto dele é o projeto, ele pode replicar isso como se fosse uma esteira de fábrica, né? E é criminoso isso, né? Não tem como Sim. você... e o que é pior, às vezes uma esteira de fábrica que acaba replicando que nem na verdade é a autoria dele, então não acredita em nada, né? Então é bem complicado isso. Então assim, E é ruim para além todos, da né? Para todos. É ruim para é, ele. e o cliente acaba subentendendo que aquilo ali é de fato bom para ele porque ele só tem visto aquilo. Então acho que
os grandes projetos, eles partem do princípio de que o cliente está satisfeito com aquilo. Não é, os grandes projetos que eu falo não é uma questão de dimensão, é uma questão de personalização do produto. Né? Sim. Isso você só faz se você tiver um processo alongado, um processo amadurecido, de conversa. Isso não é feito a toque de caixa, não é 2 dias que você entrega um projeto. Né? E o cliente, quando ele entende que aquilo ali é um processo e que o nosso objetivo é a obra, ele te dá tempo para trabalhar. Né? E se você tem tempo para trabalhar, você vai passar mais tempo num projeto, recebendo bem pelo aquele projeto, e aí deixa de ser número no seu orçamento. Né? Você não ter aquele cliente como um número. Você, não, eu tenho um cliente, eu tenho 2 clientes, eu tenho 3 clientes. Isso me basta para esse semestre, para esse ano, vai depender do projeto. Agora, quando você vê cliente como um número, né? Você vende um projeto por preços surreais, você vai entregar algo mais surreal ainda, né? E de um jeito ou de outro, independente da situação, aquilo ali tem que ser resolvido muito rápido, porque ele precisa de 10. Aí eu fico imaginando até como está a situação desses profissionais que trabalham a toque de caixa com um número, como está uma situação dessa, porque você chega num momento de que tipo, o cliente sumiu. Né? E se o cliente sumiu, né, como que eu vou fechar 4, 5 projetos esse mês? Esse cliente não vai existir. Né? Então, quando você tem um processo mais maduro, eu posso estar desenvolvendo projetos agora do período da pandemia, que eu fechei ano passado, e a coisa está andando naturalmente, porque foi precificado, foi diagnosticado e a coisa está andando. Posso iniciar projetos agora para a gente começar ano que vem. Né? E o cliente sabe desse processo, mas quando ele receber um produto, ele está recebendo um produto personalizado. E não simplesmente, não, eu te em 3 dias, eu te mando um PDF, tu imprime, e aí tu já pode começar a conversar com a construtora. Quer dizer, esse tipo de coisa não existe. Né? Se você for imaginar que ele vai, como você disse, vai fazer um financiamento, vai viver naquela casa durante um bom período e não vai se identificar com aquilo. Né? Sim. Ele passa no vizinho, ele tem uma casa igual a dele, William, um investimento. eu vou ter que... Delícia, eu vou ter que te interromper. Tá faltando 3 minutos para a gente acabar a nossa live. Foi uma delícia, dá vontade de continuar, mas eu morro de medo da gente ser cortado aqui pelo Instagram. Tem vários arquitetos que participaram, vários comentários. Eu não quis interromper para que a gente conseguisse fazer essa contribuição. Eu queria só deixar aberto aqui que a gente vai salvar essa live, deixar no Instagram, meu Deus, no YouTube, Daniela Kipper Arquitetura. Vocês podem pesquisar lá para que outras pessoas possam ver, divulguem. Vai ficar 24 horas no ar. E eu e o William nos colocamos à disposição para que vocês mandem, sei lá, comentários, dicas no direct, ou que vocês possam estar refletindo a respeito disso. Foi um prazer enorme. William, muito obrigada. Olha, faltam 1 minuto e 20. Eu que agradeço. Obrigada. De verdade, foi um prazer enorme conversar com você. A gente sempre troca ideia muito legal. Você é um cara que eu super admiro, adoro seu trabalho. A gente vai enfrentando isso juntos. Quem sabe a gente já faz outras daqui a pouco, sobre outros assuntos. Fico à vontade. Mas eu vou desligar, senão vão me cortar, tá, gente? Um beijo Tchau, a todos. Até a próxima.